Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, a lista 3, né, de biologia, né? É uma lista de questões elaboradas, né? Não são questões que já caíram, mas que a gente torce bastante para que elas caiam, né? Agora, nessa próxima prova, né? E seguindo aquela sequência, então, né, dos assuntos de menor, né, extensão para os assuntos de maior extensão, de maior complexidade dentro da biologia. Então, seguindo aí a bioquímica, célula, tecido, né, sistemas, genética, seguindo aquela ordem aí que a gente adotou. Então, a primeira questão, a questão de bioquímica, né, fala então o seguinte: nós temos um texto, né? Esse texto é sempre importante dar uma olhadazinha lá embaixo do que se trata, né? Às vezes vem uma dica boa, né? Então é sobre esterilização de soros e vacinas usando radiação gama de cobalto, né? Esterilização de soros e vacinas com radiação gama, tá? Então a energia radiante para esterilizações vem sendo aplicada com sucesso nesses últimos anos. E olha que esse texto é antigo, hein? De 88. De lá para cá, melhorou mais ainda. Produtos alimentícios, vacinas, soros e produtos do sangue são descontaminados por radiações, certo? A radiação gama não aquece o produto. Então, nós temos aqui umas palavras-chave, né? Que os produtos são descontaminados, que a radiação gama não aquece o produto, né? Podendo assim ser também aplicada a produtos biológicos, que na maioria das vezes são suscetíveis a temperaturas relativamente elevadas. A radiação gama, devido ao seu elevado poder de penetração, esteriliza os produtos após o envasamento, né? E inclusive após terem sido acondicionados nas suas embalagens habituais, né? Quer dizer, depois que já está embalado, eu posso fazer esterilização com radiação gama, não precisa ser antes de embalar, né? Muito bem. A suscetibilidade de alguns produtos biológicos ao aquecimento, né? Que ele fala aqui, ó, a maioria dos produtos biológicos são suscetíveis a temperaturas elevadas. A suscetibilidade de alguns produtos biológicos ao aquecimento pode ser exemplificada pela possibilidade de ocorrer o quê? Né? Então, quando a gente fala produtos biológicos suscetíveis a temperaturas elevadas, primeira coisa que vem na nossa frente, né, na nossa cabeça, é a desnaturação de proteínas, né? A desnaturação de proteínas. Então, a gente estuda lá nas enzimas, né, que quando a gente aquece uma enzima, ela desnatura, ela muda de forma e perde sua função. Só que não é só a enzima, não, né? É qualquer proteína, tá? Então, qualquer proteína que sofre um aquecimento, ela desnatura, podendo perder, né, geralmente perdendo a sua função, tá? Então, vamos procurar isso aí, ó, né? Desnaturação de proteína. A letra C está aí. Desnaturação de proteínas específicas, como os anticorpos. Beleza, inclusive falou aqui, né, no início, esterilização de vacina, soro, né, que é o mote aí do texto, né? Então, essa letra C está ótima, né? Então, vamos dar uma olhadinha nas outras aí para ver se não tem nenhuma pegadinha, né? Mutações com potencial cancerígeno. Não, isso não é a questão de aquecimento, né? O aquecimento ele não é um grande fator provocador de mutações com potencial cancerígeno, tá? O aquecimento não, tá? O aquecimento não, certo? Aqui está falando do aquecimento. É claro que a radiação gama pode provocar mutações, tá? Mas a questão não é o efeito da radiação gama. A questão é a suscetibilidade de produtos biológicos ao aquecimento. Então, cuidado para não entrar aqui. Ah, radiação gama, mutação, letra A, nem vou ler o resto. Já tinha errado a questão. Tá? Fragmentação de molécula de DNA. Não, também não acontece, né? Com relativo aquecimento aí do material, né? Não é o principal problema aí, né? De aquecimento do material, fragmentação de molécula de DNA. Tá? Eu teria que aquecer muito, né, para isso acontecer. Aí ia fragmentar tudo, né, dependendo do tanto que eu aquecesse.
Desnaturação de proteínas específicas, como os anticorpos, as enzimas, tal, é importante, né? Já estão tomando essa aí como possibilidade de resposta. Ruptura das membranas celulares pela vaporização de lipídios, nossa senhora, aí você tem que aquecer demais para acontecer isso, né? E ativação de esporos de bactérias que contaminam o material. Não, o objetivo da radiação gama e desse aquecimento que ela provoca, né, é justamente descontaminação, não tem nada a ver com isso. Então, letra C, tranquilo, né? Questão que não pode errar. Tá? A maldade seria a letra A. A pessoa lê lá, radiação gama, é mutação, certo? Não está perguntando da radiação gama em si. Está perguntando da suscetibilidade dos produtos biológicos ao aquecimento. A importância, né, de ler devagar, ler com calma, tá? Não ir pescando palavras e marcando, não, porque aí vai errar mesmo. Tá? Morfologia celular. A fixação, gente, fixação aqui, tá? É a fixação de tecidos. É um processo que a gente usa, tá? Para observá-los ao microscópio. Tá? Observá-los ao microscópio. Então, se eu quero observar um pedaço de fígado ao microscópio, ele é cortado e são adicionadas substâncias, tá? Para fazer a fixação. O que é essa fixação? É uma paralisação do metabolismo celular. Tá? Então, a fixação, que a gente usa esse material, formol, por exemplo, né? O formol é um agente fixador, tem vários agentes fixadores. O formol paralisa lá o metabolismo celular, preserva as estruturas do tecido para outros tratamentos que são feitos depois, como coloração do tecido, etc. A fixação evita a autólise celular. Opa. Autólise é aquele negócio de rompimento de lisossomo, né? Libera enzimas digestivas, tá? Conceito importante. Então, a fixação impede que os lisossomos se rompam, as enzimas sejam liberadas, destrua tudo, né? Impede a proliferação de micro-organismos, leva ao endurecimento do tecido para que resista aos tratamentos posteriores. Fixador deve causar o mínimo de dano ao tecido e produzir o mínimo de artefatos. Artefatos são defeitos. Tá? Fazer aparecer uma coisa que não existia, aparece por causa do uso do fixador. A escolha adequada da solução fixador irá variar de acordo com o material que irá ser usado para inclusão. Inclusão é que coloca-se o material num bloco, né, para ser cortado. Ele é incluído dentro de um bloco de parafina ou de alguma outra resina para ele ser cortado finamente, né, para olhar o microscópio. Então, são termos aí de microscopia, né? É um texto tirado aí do departamento, né, de morfologia do ICB, do FMG, né? Disciplina de histologia básica. Bom, mas a pergunta é tranquila, né? Porque ela vai bater exatamente naquilo que eu frisei lá em cima. Né? Na hora que você lê aquilo ali, você já fica esperto. Opa, autólise. Né? A autólise celular, citada no texto anterior, é um fenômeno que pode ser causado por alterações em qual organela celular? No lisossomo. Né? No lisossomo. É o rompimento do lisossomo. Né? Rompimento do lisossomo. Tá? Lisossomo primário ou lisossomo secundário. Tá? Com liberação das enzimas, né, digestivas, com liberação das enzimas digestivas, né? Diminuir essa letra aqui um pouquinho, tá? Rompimento, então, do lisossomo primário e secundário, com liberação das enzimas digestivas. Amor, o que é lisossomo primário e lisossomo secundário? Lisossomo primário é antes dele agir, né? Antes dele estar digerindo alguém, certo? A vesícula contém as enzimas digestivas. Na hora que ele junta com uma outra vesícula, né, um fagossomo, por exemplo, para digerir aquela bactéria que está lá dentro, então essa fusão do lisossomo primário com o fagossomo que contém a bactéria, né, aí fundiu, formou uma vesícula maior, e ali vai ser digerida lá a bactéria, por exemplo, é o lisossomo secundário. Né? Lisossomo secundário é chamado também de vacúolo digestivo, né?
chamado também de vacúolo digestivo, o lisossomo secundário. As outras alternativas não têm nada a ver com o tema autólise, né? Não tem nada a ver, certo? Lembrando, então, que o lisossomo, né, ele está relacionado com três coisas, né? A mais famosa é a heterofagia, né, que é digerir um material que veio de fora, né, que foi fagocitado, por exemplo, digerir um material que foi fagocitado, uma bactéria, por exemplo, né? A autofagia, que é digerir uma parte da célula desnecessária, não funcional, defeituosa, né? Digerir uma mitocôndria velha, por exemplo, para aproveitar ali os componentes, né? Aminoácidos, açúcares, etc. E a autólise, né? Que é o rompimento do lisossomo, provocando morte celular. Né? Então, o lisossomo tem a ver com essas três funções. Bom, fisiologia celular. A floresta amazônica possui um teto ou dossel formado pelas copas das árvores. Temos o desenhozinho aqui do lado. Né? Então, aqui, ó, as copas das árvores, né, fecham a floresta por cima. Né? Então, isso a gente chama dossel. Tá? Isso a gente chama de dossel. É o mesmo nome daquela cobertura que existe naquelas camas, né? De reis, rainhas, princesas, né? Tem aquela cobertura assim por cima da cama, aqui chama dossel, tá? Então ali, ó, dossel, algumas plantas passam do dossel, geralmente palmeiras, né, que conseguem chegar mais alto. Tem as plantas do subbosque, que estão ali nessa sombra, né, desse dossel, e tem um extrato herbáceo aí, né, vegetação mais rasteira. Bom, as folhas das copas absorvem a maior parte da luz e pouco deixam para a vegetação rasteira da floresta. Pronto, está aqui. Né? Então, na hora que você pensa assim, uma questão de ecologia, não. Tá? Lembra lá, a questão de fisiologia celular, né? A questão de ecologia, não. Essa questão aqui, ela está remetendo ao assunto fotossíntese. Ao assunto fotossíntese. Porque a copa das árvores vai pegar a maior parte da luz e pouca coisa vai ficar para as plantas que estão aqui embaixo. Dessa forma, ervas e arbustos têm pouca chance de conseguir desenvolver-se, a menos que ocorra a queda de alguma árvore e a abertura do dossel. Né? Em relação ao descrito acima, o impedimento para o desenvolvimento da vegetação rasteira é. Já falou, é que ela absorve a maior parte da luz. Está falado aqui em cima. Está falado aqui em cima. Já está respondido lá em cima. Tá? Mas você achar isso aqui em outras palavras. Tá? Mas só tem uma alternativa aí que está falando de luz. Certo? Só tem uma que está falando de luz, que é a letra D. Né? Então, a letra A. As plantas pequenas não conseguem desenvolver porque tem competição pela escassa quantidade de água presente no solo. Não, né? Não, isso aí não tem nada a ver com luz, certo? Que é o tema lá em cima, né? E também na floresta, né? A quantidade de água no solo é pequena, né? Competição pelos nutrientes minerais no solo. Também não, no solo da floresta tem bastante nutrientes minerais, né? Liberação de substâncias pelas árvores que impede a germinação da semente. Nada a ver. Agora, aqui, ó, na hora que eu falo que as folhas das copas absorvem a maior parte da luz, é isso aqui, ó. Elas absorvem a luz boa, né? Que é aquela luz que a planta efetivamente usa na fotossíntese, que é a região do vermelho e do azul-violeta. Principalmente o vermelho. Né? A melhor cor de luz para a fotossíntese é o vermelho. Mas a região do azul-violeta também é muito boa. Então, a copa das árvores pega o vermelho e o azul-violeta. E o que sobra, né, para as plantas rasteiras? As outras cores de luz, principalmente a luz verde. Né? E a luz verde é péssima para a fotossíntese. Né? A luz verde é péssima para a fotossíntese. Então, a copa das árvores absorve o vermelho, o azul e o violeta,
tem uma fotossíntese muito boa, e o que passa aqui, né, que é refletido pela copa das árvores, é a luz verde. E a luz verde é péssima para a fotossíntese. Então, é isso aí, pouca disponibilidade da luz boa, né? Que é a luz vermelha, o azul, violeta para a planta rasteira, como tinha falado lá em cima. Né? A queda de árvores devido à proliferação de epífitas como bromélias e orquídeas. Não, bromélias e orquídeas não costumam derrubar a árvore, né? E, além do mais, a queda de árvores, né, não prejudica a vegetação rasteira, não, né? Falou exatamente o contrário, né? Que quando cai alguma árvore, aí a vegetação rasteira desenvolve. Né? Então, muito tranquila a questão. Tá? Novamente, atenção na leitura do enunciado. Tá? Atenção na leitura do enunciado. Tá? Ó, vou bater muito nisso. Atenção na leitura do enunciado. Certo? Atenção. Né? Igual aqui, ó, a questão era a temperatura, o aquecimento, não era a radiação gama em si. Né? Aqui estava falando da absorção de luz, né? Como causa aí para as ervas e arbustos. Dessa forma, elas têm pouca chance de conseguir desenvolver. Certo? Então, leia com atenção. Tá? O que eu tenho percebido nos últimos anos? Né? Os alunos muito ansiosos, né? Muito ansiosos, nem lê o que está escrito lá em cima e já quer adivinhar a resposta aqui embaixo. Certo? Mas muito, tem visto isso muito. Tá? Não é pouco, não, é muito. Fiquei até assustado. Quando eu comecei a perceber que nos últimos anos isso estava acontecendo com frequência muito grande, fiquei até assustado. Então, tem que ler e tem que interpretar, e tem que ler com calma. Né? Agora, tem que praticar, né? Não tem o tempo todo da vida lá para ficar lendo também, não. Né? Embriologia e histologia. No caso aqui, histologia. Tá? A doença celíaca, também chamada enteropatia sensível ao glúten, é uma desordem do intestino delgado, na qual uma das primeiras mudanças patológicas é a perda das microvilosidades das células absortivas. Isso é causado por uma reação imune contra a proteína do glúten do trigo, né? Uma reação imune, é uma doença autoimune, né? Você produz anticorpos contra a proteína do glúten e também atacam a parede intestinal, produzindo inflamação intestinal difusa, mudança das células epiteliais, provocando má absorção, mudanças na parede intestinal também. Problemas de má absorção são revertidos, essa inflamação, né, isso tudo é revertido quando o glúten é retirado da dieta aí do livro Histologia Básica aí dos queridos Junqueira e Carneiro. Tá? Um livro importantíssimo que a gente usa muito na disciplina de histologia. Perguntas aqui, ó, o aspecto geral normal. Não quer saber o doente, não, quer saber o normal, tá? O aspecto geral normal do epitélio referido no texto. Que epitélio? O epitélio revestimento do intestino delgado. Né? Ai, meu Deus, eu não decorei esses negócios. Não. Gente, mas aqui está óbvio. E deu uma dica de todo tamanho. Né? As microvilosidades, né? Aquelas dobras que tem lá na superfície da célula para absorver nutriente. Certo? Então, aspecto geral, considerando-se o número de camadas celulares e o formato das células epiteliais. É o representado em qual alternativa? Então, o epitélio intestinal é semelhante a esse aqui de baixo. Letra C. Tá? Ó, é um epitélio simples, ou seja, tem uma camada de células, é um epitélio simples, e as células são altas, né? É o simples prismático, ou simples cilíndrico, simples colunar, tá? Mesma coisa, tá? E olha aqui em cima a dica, as microvilosidades aqui em cima, tá? Ó, esse epitélio aqui, então, seria a resposta, né? Seria o padrão aí, por exemplo, do intestino delgado, tá? Tem mais coisa, tem célula caliciforme e tal, não preocupa aqui não. Esse epitélio fininho, achatadinho aqui, ó, é o simples pavimentoso, né? Ele é da parede de vasos sanguíneos, tá? Ele é da parede dos alvéolos pulmonares, certo? Onde tem que ser um tecido muito fino, né?
na parede dos vasos sanguíneos, nos alvéolos pulmonares, para troca de substância. Esse simples cúbico aqui, ó, é menos importante. Superfície do ovário, por exemplo, né? Esse estratificado, né? Esse estratificado aqui, ó, com várias camadas de células, né? Com várias camadas de células, sendo a camada superior ali, ó, bem achatadinha, né? É um estratificado pavimentoso, né? Então esse aí, desse jeitinho aí, sem queratina, está presente na boca, no esôfago, tá? Agora, com uma camada de queratina em cima, está presente na epiderme, né? Da pele. Esse outro aqui é quase igual, tá vendo? Quase igual. Também são várias camadas de células. As células superiores são um pouquinho mais altas, né? Então seria um estratificado público, tá? Nem existe direito aí na nossa espécie, tá? Nem existe direito a esse tipo, esse padrão estratificado público, e nem existe direito na nossa espécie, tá? Poderia ser também, se fosse mais arredondadinho aqui em cima, epitélio da bexiga, tá? Vamos considerar que seja o da bexiga, tá? Epitélio de transição. Costuma ser mais arredondadinho, mas pode considerar aí, né? Epitélio de transição, bexiga e início das vias urinárias. Geralmente as células são mais globosas lá em cima, tá? Mais globosas. Bom, então aqui é saber, né? O tipo de epitélio que existe em cada local. Esses quatro são muito importantes, né? Estratificado pavimentoso sem queratina, estratificado pavimentoso com queratina, né? O simples pavimentoso, o simples cúbico e o simples prismático, né? Com microvilosidades e tal, que é típico aí do intestino, tá? Bom, agora aqui do lado nós temos uma imagem que já caiu no vestibular. Essa imagem já caiu no vestibular, tá? Mostrando essas dobras aqui, ó, tá? Essas dobras aqui não são as microvilosidades, não, tá? Essas dobras aqui são as vilosidades. São as vilosidades da parede do intestino. São dobras da parede do intestino. Elas são grandes, são visíveis a olho nu, tá? Na hora que você come dobradinha, por exemplo, que é estômago de boi, né? Na hora que você come ele uma dobradinha, um bucho, né? Aquelas dobradinhas que tem lá são essas vilosidades. É visível a olho nu. O tecido epitelial está passando aqui por cima, ó. Esse tecido epitelial que eu falei que era a resposta, simples prismático, ele está revestindo essas dobras aqui, ó, tá? Então, isso aqui seria o intestino normal. As vilosidades grandes, né? O epitélio também aí bacana, preservado, etc. Tá? Então, esse seria o normal. Na doença celíaca, né? A enteropatia sensível ao glúten, famosa intolerância ao glúten, né? A parede intestinal vira isso aqui. Ó. Ela é atacada, né? Uma reação inflamatória, perde as vilosidades, perde as microvilosidades, tá? Prejudica extremamente a absorção de nutrientes, né? Provocando uma série de problemas no indivíduo, né? De desinteria, dor, anemia, um monte de coisa. Tá? Sistemas. O sangue que chega aos órgãos seguintes sofre corretamente as alterações predominantes descritas em qual alternativa? Puxa vida, a questão de sistema circulatório. É uma questão do sistema circulatório. Temos um sisteminha circulatório aqui do lado, né? Para relembrar como é que funciona. Né? Grande circulação. Sangue sai do ventrículo esquerdo, sangue arterial, representado em vermelho, né? Sai do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta, aí vai para a cabeça, né? Vai para os braços, para as pernas, para o fígado, para o intestino, para os rins, né? Para as pernas, tal. O sangue vai nutrir esses tecidos, né? Vai virar sangue venoso e vai voltar, né? E vai voltar ao coração, certo? Vai voltar no coração, né?
pela veia cava superior, pela veia cava inferior. Aí volta para o átrio direito. Depois passa para o ventrículo direito, vai ser mandado para os pulmões, pela artéria pulmonar. Aí lá nos capilares dos pulmões, ele perde CO2, ganha oxigênio, hematose, oxigenação do sangue, né? Volta arterial para o átrio esquerdo, fechou a pequena circulação, certo? Então, isso aí é o básico, né? Isso aí tem que saber, tá? Agora, vamos analisar aqui do lado. O sangue que chega aos órgãos seguintes sofre as alterações descritas em qual alternativa? Vamos analisar. Rim. O sangue venoso chega ao órgão errado. Errado. O sangue que vai para o rim, tá? Inclusive está aqui, ó, né? O sangue que vai para o rim é sangue arterial, tá? Gente, sangue venoso vai para órgãos de oxigenação, tá? Sangue venoso vai para o pulmão, sangue venoso vai para a placenta, sangue venoso vai para a brânquia, tá? Não é para rim, não. Ah, mas o rim tira as toxinas do sangue, e toxina é no sangue venoso. Não, não. Sangue venoso é pobre em oxigênio e tem um pouquinho mais de CO2. Mas toxinas, amônia, ureia, não. Não, o sangue venoso tem o arterial também. O sangue que vai para o rim é sangue arterial, tá? E aí perde os excretas como a ureia, tornando-se venoso, porque perde o oxigênio também para nutrir as células do rim, né? O rim precisa, ué, nutrientes, oxigênio e tudo mais, tá? O rim também é filho de Deus. Pulmão. O sangue venoso chega ao órgão, beleza, e sofre trocas gasosas nos alvéolos. Ótimo. Com perda de O2 e ganho de CO2. Não, aí inverteu. Aí inverteu. Com perda de CO2 e ganho de O2, né? Tornando sangue arterial. Inverteu. Cérebro. O sangue arterial chega ao órgão. Beleza. O sangue arterial vai lá para o seu cérebro, né? Perde glicose e oxigênio. Sim. Perde glicose e oxigênio. Nutrindo lá seu cérebro. Ganha CO2 e excretas. Perfeito. Tornando sangue venoso. Beleza. Letra C está ótimo. Né? Vamos ver as outras. Intestino. O sangue arterial chega no órgão. Beleza. Perde glicose. Não. Porque intestino é local de absorção de nutrientes. Então, o sangue que vai para o intestino vai absorver glicose, nutriente. Nutriente que está lá no intestino. Tá? Então, ele perde glicose e oxigênio? Não, ele perde oxigênio, ganha CO2, ganha excretas, mas ele ganha glicose também, ganha glicose, ganha aminoácido, né? Porque o intestino é local de absorção de nutrientes. Tá? Maldade aí, maldade, tornando sangue venoso, certo? Isso aí está certo. Tireoide. O sangue venoso chega ao órgão, já começou errado, né? Tireoide precisa de oxigênio, tal, tem que ser sangue arterial. Perde CO2, ganha O2. Não, a tireoide virou pulmão. Ganha hormônios, tudo bem. Ganhar hormônios, tudo bem. Tá? Mas perder CO2, ganhar O2, não. Tá? Virar sangue arterial, não. Tá? Então, o cérebro, letra C, tá? É que tá legal. Certo? Cérebro, letra C, que tá legal. Tá? Que é o que acontece na maioria dos órgãos, né, gente? A maioria dos órgãos. A exceção importante é o intestino. Tá? Que em vez de perder o sangue que vai para o intestino, em vez de perder nutrientes, ele ganha. Né? Ele ganha nutrientes. Tá? Genética. O cruzamento teste ou retrocruzamento, concebido por Mendel, é feito para determinar se o indivíduo exibindo um caráter biológico dominante é homozigoto ou heterozigoto para aquele caráter. Ah, mano, não entendi nada. Cruzamento teste é feito para determinar se o indivíduo exibir um caráter dominante. Então, quando o indivíduo exibe o caráter dominante, ou ele é azão-azão, certo? Ou ele é azão-azinho, correto? Indivíduo que apresenta o caráter dominante, ou ele é azão-azão, ou ele é azão-azinho, tá? Ele é homozigoto dominante ou heterozigoto.
Então, eu faço o cruzamento para saber o que acontece. Então, como é que é o cruzamento teste? Não explicou aqui não, Ramon. Pois é. É cruzar aquele indivíduo com o indivíduo recessivo. É cruzar com o recessivo. Isso é o cruzamento teste. Cruzar com o recessivo. Ramon do céu! Mas eu não sei se a pessoa é azão ou azão. Eu vou cruzar ela com outra pessoa? Não, só estou falando de pessoa, não. Estou falando de planta, estou falando de animal. Tá? Não estou falando de pessoas, não está doido? Né? Pessoas é eticamente errado você fazer isso, você está louco? Né? Então, não, pessoas não. Tá? Então, é cruzamento com um indivíduo azinho, recessivo. Bom, e daí? O que vai acontecer? Ó, se o sujeito for homozigoto dominante, se o sujeito for homozigoto dominante, todos os filhos dele vão ter a característica dominante. Todos os filhos dele vão ter a característica dominante. Agora, se ele for heterozigoto, metade dos filhos vai ter a característica dominante e metade vai ter a característica recessiva. Ou seja, peguei o indivíduo com a característica dominante. Não sei se ele é azão, não sei se ele é azinho. Cruzei com azinho. Nasceu indivíduo azinho, eu tenho certeza que ele é heterozigoto. Tá? Agora, nasceu 500 indivíduos, né? Planta, né, gente? Sementes e tal, né? 500 sementes lá. Todas dominantes. Bom, aí eu tenho certeza que ele é azão. Tá? Ele não é heterozigoto. Tá? Então, esse que é o cruzamento teste. Tá? Então, simplificadamente, cruzamentos testes determinam o genótipo de um indivíduo que tem o fenótipo dominante. Né? O genótipo de um indivíduo que tenha o fenótipo dominante. Tá certo? Ó, esse indivíduo tem um fenótipo dominante. Tá certo? Aí eu vou determinar o genótipo deles, com certeza, tá? Fazendo aí o cruzamento teste. Beleza? Bom, então agora vem a pergunta. O cruzamento teste deverá ser usado em uma planta que apresenta o caráter dominante quando a mesma for descendente de qual cruzamento? Quando a mesma for descendente de qual cruzamento? Quer dizer, eu vou aplicar o cruzamento teste numa planta que seja descendente de qual desses cruzamentos aqui? Né? Então, vamos ver. Ó, letra A. Do cruzamento de duas plantas homozigotas dominantes. Não, não, eu não vou aplicar cruzamento teste, não. Por que não? Porque todos os descendentes vão ser azão. Não tem dúvida, não. Se eu cruzei duas plantas homozigotas dominantes, todos os descendentes são azão, são homozigoto dominante também. Eu não tenho que aplicar teste nenhum, não. Eu já sei como é que são. Não tem dúvida, não. Tá? Cruzamento de duas plantas homozigotas recessivas. Também não. Todos descendentes de cruzamento de duas plantas homozigotas recessivas são homozigotas recessivas também. E o cruzamento teste não é para homozigoto recessivo também, não. Né? É para quem tem o fenótipo dominante. Tá? Cruzamento de uma planta homozigota dominante com uma planta homozigota recessiva. Tá? Cruzamento de uma planta homozigota dominante com uma planta homozigota recessiva. Também não. Por quê? Porque todos os descendentes vão ser azinho. Para que eu vou fazer teste? Para que eu vou fazer teste? Não tem sentido fazer teste, não. Entendeu? Então, se os descendentes são todos, se eu já sei como é que eles vão ser, eu não tenho que testar, não. Né? De uma planta heterozigota com uma homozigota recessiva. Heterozigota com homozigota recessiva. Aí eu vou ter dois tipos de descendentes. Azinho e azinho. Não precisa fazer teste também, não. Né? O teste é feito em quem tem o fenótipo dominante. O teste é feito em quem tem o fenótipo dominante. O fenótipo dominante é só esse aqui, ó. Quer dizer, todo mundo que tiver o fenótipo dominante aqui é heterozigoto, não tem que testar nada, não. Mas e esse aqui? Esse aqui é um fenótipo recessivo. O fenótipo recessivo é assim.
Duas plantas heterozigotas. Vai, sobrou essa, né? Então, se eu cruzo duas plantas heterozigotas, o que eu obtenho na descendência? Ah, é o famoso azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Aí eu tenho que fazer o cruzamento desse, né? Porque se eu cruzo duas plantas heterozigotas, eu vou ter descendente azão, azão, que tem a característica dominante, e vou ter descendente azão, azinho, que também tem a característica dominante. Tá? Aí, se eu pego um descendente com característica dominante, como é que eu vou saber se ele é azão, azão ou azão, azinho? Né? Fiz esse cruzamento. Tem um descendente com característica dominante. Como é que eu vou saber se ele é azão, azão ou azão, azinho? Cruzando com um azinho, azinho. Aquilo que eu falei é o cruzamento teste lá em cima. Aí eu vou analisar o resultado. Né? Ah, se nasceu recessivo, é porque é heterozigoto. Beleza. O azinho, azinho não se faz teste por recessivo. Entendeu? Então, o teste é só para isso. Quando eu tiver dúvida se o indivíduo é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Eu tenho essa dúvida. Né? Eu não sei se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Cruzo com homozigoto recessivo. Agora, nos outros cruzamentos, não tem essa dúvida, não. Todo mundo tem caráter dominante aqui, azão, azão. Aqui ninguém tem. Aqui todo mundo tem um caráter dominante, azão, azinho. Aqui também, todo mundo tem um caráter dominante, azão, azinho. O único cruzamento que eu vou ter dúvida é esse. Porque eu posso ter descendentes azão, azão, e azão, azinho. Aí eu quero saber quem é quem. Aí eu tenho que fazer o cruzamento teste ou reto cruzamento. Isso que é o cruzamento teste, então. Tá? Beleza? Classificação dos seres vivos. O cão, Canis lupus familiares, olha, cachorro, mudou o nome, tá? Isso é recente. Até alguns anos atrás, cachorro era Canis familiares. Era Canis familiares. Tá? Canis lupus era o lobo, certo? Aí o pessoal fazendo estudos genéticos descobriu que o cão e o lobo são da mesma espécie. São da mesma espécie. Então os nomes mudaram. Agora o cachorro é Canis lupus familiares, tá? Mamífero carnívoro da ordem dos canídeos, subespécie do lobo, que aí é o Canis lupus lupus, tá? A outra subespécie, o lobo europeu, Canis lupus lupus, talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Tá? Então, hoje, cão e lobo são da mesma espécie, Canis lupus. Subespécies diferentes. Canis lupus familiares, o cão, Canis lupus lupus, o lobo europeu. Tá? Teorias postulam que surgiu do lobo cinzento no continente asiático há mais de 100 mil anos. Tá? Ao longo dos séculos, através da domesticação, o ser humano realizou uma seleção artificial dos cães por suas aptidões, características físicas ou tipo de comportamento. E aí, essa seleção artificial dos cães originou a diversidade de raças de cães que a gente tem hoje em dia, né? Com aptidões, características físicas, né? Comportamentos diferentes. Até pouco tempo, o cão era considerado uma espécie distinta do lobo, certo? Cão é uma coisa, lobo é outra. Classificação atual, tratando o cão como uma subespécie, permite inferir que. Ah, então, uma ótima pergunta. Até pouco tempo, o cão era considerado uma espécie distinta, uma outra espécie, certo? Agora, hoje não, hoje o cão é uma subespécie. Então, isso quer dizer o quê? Que o cão e o lobo pertencem à mesma espécie. Tá? Se o cão e o lobo pertencem à mesma espécie, eles podem cruzar entre si e trocar genes. Então, letra A é a resposta. O fluxo gênico entre lobo e cão é maior do que se pensava. São organismos da mesma espécie, eles podem trocar genes. Eles podem trocar genes. Tá? Cães e lobos não possuem ancestral comum, tem nada a ver, tem sim. Seleção artificial se dá por indução de mutações? Não. Não. Seleção de características, não induz mutação para fazer isso. Não.
Cães e lobos não podem originar descendência fértil? Pode. Se agora são subespécies, quer dizer, são da mesma espécie, né? Subespécies da mesma espécie, eles podem originar descendência fértil, sim. Cães e lobos são da mesma espécie, gêneros distintos? Não. Né? Eles são da mesma espécie e, obviamente, do mesmo gênero também, que é o gênero Canis. Tá? Então, isso aqui tá bom, viu? Isso aqui tá bom, isso é coisa recente, tá? Importante isso aí. Questão 8 aí sobre micro-organismos, né? No caso aqui, bactérias, tá? Aqui sempre eu vou colocar uma questão de vírus, monera, algo, fungo, certo? Uma coisa. No caso aqui, monera, né? Bactéria. Bactérias são micro-organismos, possuem variados processos metabólicos que lhes permitem conseguir a energia necessária para realizar seus processos de trabalho biológico. Beleza. Variados processos metabólicos. Bactérias têm variados processos metabólicos. Bactéria faz respiração aeróbica, respiração anaeróbica, fermentação lática, fermentação acética. Não faz fermentação alcoólica, tá? Fermentação alcoólica é coisa de fungo, tá? Fungos que fazem, somente as leveduras, né? Que fazem fermentação alcoólica. Mas bactéria faz fermentação lática, fermentação acética. Isso permite conseguir energia. Conforme o uso que fazem ou não do oxigênio, as bactérias são classificadas de diversas formas. Entre essas formas, inclui-se as chamadas bactérias anaeróbicas estritas. Qual montagem abaixo indica, pela turvação do conteúdo nutritivo do meio de cultura, o padrão de crescimento desse tipo de bactéria? Olha aqui, ó, são tubos contendo nutriente. Tá? Geralmente, a gente coloca aqui um algodão aqui fechando, tá? Um algodão aqui fechando. Geralmente a gente põe um algodão para duas coisas, para não ter contaminação, tá? E para permitir a entrada de oxigênio, né? O algodão permite a entrada de oxigênio. Entre as fibras lá, o oxigênio passa. Mas acontece o seguinte, tá? Aqui em cima, vai ter um alto teor de oxigênio próximo da superfície. E lá no fundo, vai ter um baixíssimo teor de oxigênio, se é que tem oxigênio. Tá? Então, a gente vai ter um gradiente, né, que a gente chama. Em cima, vai ter muito O2, perto da superfície. Embaixo, vai ter pouco O2, lá no fundo. Olha, bactérias anaeróbicas estritas, elas não usam oxigênio. Elas não usam oxigênio. De jeito nenhum. Inclusive, algumas morrem na presença de oxigênio. Tá? Algumas morrem na presença de oxigênio. Não usam O2. Algumas morrem na presença de O2. Então, a bactéria anaeróbica estrita vai ficar lá no fundo. Então, a turvação, essa coisa cinza aqui, é que indica onde estão as bactérias. Então, frasco 3, as bactérias lá no fundo, lá no fundão. As bactérias lá no fundo, tá? Fugindo do oxigênio. Né? Elas não podem com oxigênio, então elas estão mais no fundo possível. Então, bactéria anaeróbica estrita, o comportamento dela é esse. Agora, uma bactéria que precisa muito de oxigênio, uma bactéria aeróbica que precisa muito de oxigênio, aí o padrão dela é essa, vai crescer lá em cima. E a bactéria facultativa, né, que a gente fala anaeróbica facultativa, que é aquela que tanto faz, se tiver oxigênio está bom, se não tiver está bom também, ela se adapta aos dois, aí ela faz isso aqui, né? A bactéria que não está nem aí, se tiver oxigênio está bom, se não tiver oxigênio, né? Está bom também. Então, esses são os três padrões mais famosos: anaeróbica estrita, aeróbica e anaeróbica facultativa. Tá? Vou escrever aqui na frente. A1 seria a aeróbica, tá? A 3 é a resposta, né? Anaeróbica estrita ou restrita, tá, gente? Pode ser restrita também, tá? E a 4 é a anaeróbica
facultativo. Esse padrão 2 não existe. Aliás, desculpa. Esse padrão 5 não existe, o 5 aqui não existe. Tá? Esse padrão 2 existe. São bactérias que precisam de oxigênio, mas é muito pouco. Tá? Então, elas ficam por ali onde tem pouco oxigênio. Tá? Essas bactérias que ficam ali onde tem pouco oxigênio são chamadas de microaerófilas. Microaerófilas. Mas isso aí não é conteúdo de ensino médio, de vestibular, não. Tá? Então, é esse padrão aqui que não existe. Acho que quase lá em cima, não. Isso aqui não existe. Tá? Mas aqui, pouquinho de oxigênio, né? Microaerófilas. Elas usam um pouco de oxigênio. Mas esse aqui não é conteúdo de ensino médio. 9. Protozoários e protozooses. Analise a tirinha criada pelo cartunista Fernando Gonzalez, né? Que é biólogo e veterinário. Ó. E ele faz umas tirinhas biológicas, né? Faz umas tirinhas biológicas, publicadas em vários jornais aí, publicadas aí, né? A parte de humor, né? Aí está um organismo aqui, ó, né? Sei lá se isso aqui é um vírus, ou se é uma bactéria, que diabo é isso aqui, né? Olhando para o outro lá e falando, qual é? Você é grande, mas não é 2, né? Aí o outro dividiu em 2, certo? Tá? Certas coisas não se diz para uma ameba, né? Ela pode, de uma hora para outra, ela pode virar 2, 4, 8, né? Então, a respeito do processo realizado pela ameba, é produção. A ameba reproduziu, né? É o único processo reprodutivo que pode ser realizado pelos protozoários. Não. Né? Não. Tem outros processos reprodutivos que protozoários podem fazer, inclusive processos sexuados de mistura de material genético. Então, não é não. Tá? Trata-se de um processo de reprodução sexuada. Não, não é não. Se é uma divisão direta, uma divisão binária, uma cisparidade, né? Isso não é sexuado, não. Tá? Assemelha-se ao processo de meiose. Não. Assemelha-se ao processo de mitose. Né? Uma célula divide, dá duas iguais a ela, não células com metade do material genético. É um processo assexuado de reprodução. Pode ser realizado por outros protozoários e algumas algas microscópicas, é claro. Perfeito. Traz uma fecundação. Tá doido, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Exatamente o contrário da fecundação, né? Fecundação, duas células juntas para formar uma maior, né? Aqui uma maior está dividida para formar a pequena. Certo? Então, completamente ao contrário. Questão 10, botânica. Tá? Em um experimento, uma folha de árvore foi removida e imediatamente colocada numa balança de precisão, onde sua massa foi aferida ao longo de 40 minutos. Então, a massa dela estava aqui, ó, né? Lá, não sei lá qual massa. Aqui é a diferença de massa em décimos de grama. Tá? Décimos de grama. Então, ela perdeu lá, ó, né? 10 gramas, 7 gramas, 6 gramas, ela está perdendo massa. Daqui para frente, ela parou a perder 4 décimos de grama. Então, aqui, ó, ela tinha perdido 10 décimos de grama, quer dizer, 1 grama, né? Depois perdeu 8, depois perdeu 6, depois perdeu 5, 4, 4, 4, quer dizer, diminuiu a perda. Está perdendo água ainda? Está, mas não naquele ritmo que ela estava perdendo antes. A partir desse ponto aqui, ela diminuiu o ritmo de perda de água. Tá? No início, ela estava perdendo muita água. Certo? Uma folha removida de uma árvore. Tá? Tira uma folha da árvore e põe na balança. Aí o tempo vai passando, ela vai perdendo água. Transpiração. Perdendo água na forma de vapor. Então, observe o ponto do gráfico indicado pela seta. Podemos afirmar que... Então, gente, uma aulinha rápida. Folha, aqui está um corte de folha. Perde água pela cutícula, perde água pelo estômago, certo? Perde água pela cutícula, que a gente chama de transpiração cuticular, que é mais ou menos 30% da transpiração da folha, tá?
da planta e perde água pelo estômago, que é o que a gente chama de transpiração estomática ou estomatar, aproximadamente 70%. Tá? Então, é isso. Né? A folha perde água, perde massa. Cutícula, gente, não muda, é aquilo ali. Mas o estômago, ele pode fechar. O estômago pode fechar. Então, ele tem uma abertura chamada fenda ou estilo, por onde ele perde a água na forma de vapor. Se ele fechar isso aí, ele para de perder água. Então, a conclusão aqui é muito simples. Na cutícula não tem jeito de mexer. Então, o tempo todo, essa planta aqui está perdendo água pela cutícula. O tempo todo. Agora, pelo estômago, ela está perdendo água só aqui no início. Tá? Perdendo água no estômago. Ela começa a fechar o estômago. Perde menos, perde menos, perde menos. Fechou o estômago. Aí continua perdendo água, mas é só pela cutícula. Tá? Então, antes da seta aqui, ó, estava acontecendo transpiração cuticular e transpiração estomatar, ou estomática. Depois que fechou o estômago, transpiração só pela cutícula. Pronto, matou a questão. Então, observe o ponto do gráfico. Podemos afirmar que, antes desse ponto, ocorria apenas cuticular. Não, cuticular estomatar, estomática. Antes desse ponto, só estomática. Após esse ponto, apenas estomática. Não. Após esse ponto, estomático cuticular. Não. Antes desse ponto, ocorria transpiração estomática e cuticular. Aqui, ó. Porque a cutícula não tem jeito de mexer, gente. A cutícula é uma constante, não tem jeito de mexer nela. Mas o estômago tem, ele pode abrir, pode fechar, alterando a perda de água. Tá? Então, antes aqui, ó, né? Cutícula e estômago perdendo água. Só que aí fechou o estômago. Ficou perdendo só pela cutícula. Estava perdendo 10, 8, 6, agora só perde 4, 4, 4, 4. Tá? Então, vamos parar nessa aqui, tá? A próxima aula, então, a gente pega a questão 11 em diante e já vai para a quarta lista, né? Porque ficaram sobrando 5 questões aí já vai para a quarta lista. Beleza? Próxima aula, então, nós terminamos essa lista e já começamos a quarta lista, tá?